Queridos, hoje eu queria citar um texto bem difícil, que Russell Norman Shapley fala dos 7 Ais, e você já deve saber onde é. Mateus 23, diz o texto: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem em ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Lá na frente do verso 27, Jesus é bem duro quando diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de toda imundícia. A pior desgraça dos nossos dias são os sistemas religiosos. Quando a gente fala de religião, fica muito genérico. Eu vou falar de sistema religioso mesmo. O que é um sistema religioso? É um complexo de rotinas e procedimentos cujo propósito é manter-se em funcionamento. Os fariseus e escribas, eles faziam parte de um sistema, existiam os saduceus também, faziam parte de um sistema religioso cujo objetivo era obedecer objetivamente à lei de Moisés. Objetivamente porque a lei estava ali. Então eles iam desdobrando em novos mandamentos e obedeciam então a lei de Moisés daquela maneira. O que acontecia? O que produzia? Os supostamente obedientes eram aqueles mais bem reputados. Sem querer entrar em história, sem querer entrar em corrente nenhuma, os fariseus obedeciam mais, eram da casta inferior, seja o que for. As classes dominantes eram religiosas pelo procedimento, eram tidas como aceitas, enfim, tudo era medido pelo procedimento estereotipado religioso. E isso tem sido um veneno para a espiritualidade da igreja, por várias razões. A primeira delas é que Jesus mesmo vaticinou: disse, vocês podem fazer o que eles dizem, mas eles mesmo não praticam. Se dissocia a prática do Evangelho, porque o Evangelho jamais será religião, jamais será comportamento, jamais. Você sabe por quê? Porque primeiro começa do novo nascimento interior, quando Ezequiel 11:19 diz que Deus ia escrever internamente, no seu coração, nas tábuas da lei do seu coração, escrever a lei de Deus. É de dentro, rios de água viva fluirão do seu interior. Então o Evangelho, obrigatoriamente, ele começa com a atitude interior, com mudança de natureza. E a religião, ela é pinta por fora. Por isso Jesus foi contundente de dizer sepulcro caiado. E o que acontece na segunda parte desse desenvolvimento que eu estou falando? Jesus está falando que falta prática, eles falam, mas não praticam. Então assim, a pessoa tem a prática, mas ele fala de amor, mas não pratica. Ele fala de humildade, mas não pratica. Como é que vai praticar a humildade? Como é que vai praticar? Como é que vai praticar coisa? Porque você pegar alguém ali, atravessar a rua, você dá uma esmola, uma oferta, isso você faz. A religião faz isso. Qualquer uma faz isso. Espiritismo, catolicismo, evangelicalismo, qualquer uma vai fazer isso. Mas eu quero ver a atitude de humildade. Como é que se mede isso? Pela esmola? Não, senhor. Porque o Evangelho, ele é interioridade. O Evangelho é a atitude interior que produzirá comportamento. E ninguém mexe com isso através da religião. Mas a parte mais sombria é o que Jesus diz assim: eles atam fardos pesados sobre vocês que eles mesmos não podem carregar. No afã de proteger o rebanho, no afã de dar um direcionamento ao rebanho, eu diria assim, no afã de você colocar meio fio na estrada, em vez de colocar meio fio, o sujeito coloca uma cerca. E aí o carro, em vez de ele encontrar um meio fio, ele bate na cerca. Sabe o que é essa cerca? Você não pode fazer aquilo, você não pode beber uma cerveja, você não pode tomar um vinho, você não pode ir para o cinema, você não pode usar uma saia cortada, e começa a colocar. Por mais que eu vá concordar com 30%, 10%, 20% dessas regras, o conjunto de mandamentos eu abomino e Deus abomina. Por que motivo? Porque eles não produzem nada. E o pior de tudo é que essas pessoas que colocam de igrejas de mistério, ou de igrejas denominacionais muito seguras, seja do que for, de que natureza for, recomendações de honestidade, recomendações de várias coisas, tentando criar um sistema religioso muito perfeito, cria um monstro. Porque se fosse para criar alguma coisa perfeita, os mosteiros teriam dado certo. Porque os monges, o que fizeram? Se recolheram para tratar sua espiritualidade interior, foram lá para as montanhas, para os lugares ermos, foram até para o deserto, os pais do deserto. Você deve ter ouvido falar de Evagrio Pôntico, já deve ter ouvido falar de João Crisóstomo, você já deve ter ouvido falar de um cara de João Cassiano. O que eu te dizer? O que adiantou? Eles foram lá para o mosteiro e descobriram que a maldade eles carregaram juntos. Levou junto.
Então não adiantou nada, aquele complexo começou a, não pode isso, tem que levantar às 6 horas da manhã, você não pode, você tem que jejuar, legumes, não sei das quantas, água, e fez todo aquilo que a gente chama de ascese, aquele ascetismo, fez todo aquele complexo de regrinhas e não mudou o interior do indivíduo, ao contrário, entrou foi homossexualismo, entrou pedofilia, entrou um bocado de coisa no meio da igreja, porque as pessoas, em vez de ter uma vida interior com Deus, eles têm um sistema que diz como devem se comportar, e quando ele se comporta de acordo com o sistema, descobre que a maldade está dentro. E a desgraça é que aquele monstro está dizendo que ele é bom. Aquele monstro religioso da igreja batista não sei das quantas, da Assembleia de Deus não sei de onde, da igreja presbiteriana não sei das quantas, aquele está dizendo ele é um bom pastor, ele é um homem de Deus, ele é um camarada legal, é um líder de louvor maravilhoso. Maravilhoso é o que ele faz diante de Deus, lá sozinho na biblioteca, acessando a internet, mas ninguém vê, ele também não vai dizer, mas de acordo com o sistema religioso ele está aprovado. O sistema religioso é um monstro que consagra as pessoas a coisas que elas praticam e não trata o coração de coisas que elas de fato são, porque sistema religioso nenhum vai, como uma cirurgia, enfiar o dedo no coração, e só quem faz isso é o Espírito Santo, através da palavra de Deus, e só fará para quem quer. O sujeito pode ouvir 1000 vezes a palavra, se não quiser confessar, não confessará, e ele está na tua igreja, e sabe o que você tem que fazer com ele? Nada. Não bote regrinha para proibir aquilo e aquilo outro não, nada. Se ele não dá ouvido à palavra de Deus, vai dar ouvido à sua regra. A sua regra vai validar o comportamento dele. Ele então atende a regra e passa a ser membro da sua igreja, da sua diretoria, mas é um pederasta, mas é gay, mas é um monte de coisa de lixo da vida, é um adúltero, é um prostituto, é um autoritário dentro de casa, porque o sistema religioso que você criou disse que ele é bom. Então você, na verdade, faz assinatura no contrato com o diabo. Tome cuidado, pastor, porque se você montar um sistema religioso, você estará chancelando a desgraça da salvação miserável dessas pessoas, que de comportamento em comportamento vão acumulando pecado e vão se afastando do Todo-Poderoso, porque todos os domingos eles ouvem a mesma palavra, mas nunca se arrependem, porque o sistema religioso que você criou está dizendo que eles são santos, e o Espírito Santo que Deus enviou está dizendo que você e eles são uma desgraça. Então eu quero lhe dizer, cuidado, porque se o Senhor te rejeitar, rejeita como rejeitou aquela turma de Israel. Veio para o que era seu e ele rejeitou todos eles. E assim eu vou dar o reino a outro povo que dê fruto, porque esse aqui está bichado. Que Deus tenha misericórdia de você, para não ser um homem do sistema.